A amada igreja pode se sentar. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Leremos os versos de 13 a 23. Evangelho de Mateus, capítulo 2, os versos de 13 a 23. Nesta manhã nós vamos ler acerca das narrativas da família de José, das idas e vindas de José para colocar Jesus em livramento. E pensando no Natal, gostaria de ler esse texto pensando sobre Natal e a relação familiar, pensando José e Jesus. Natal e a relação familiar, olhando para José e Jesus. Diz-nos o texto: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu em ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será nazareno. Bondoso Deus e eterno Pai, as nossas famílias estão entrelaçadas com o Natal de Jesus, porque é em Jesus, é por Jesus, é na graça maravilhosa de Jesus que nós conduzimos os processos da nossa vida pessoal e da nossa vida familiar. Nessa manhã, ó Deus, olhando para este texto em que uma família ocupa-se, ó Deus, de cuidados de Jesus por divina providência, queremos nós também, Senhor, encaminharmos-nos, ó Deus, por divina providência, nos nossos processos familiar, pensando no Natal. Venha sobre nós nessa manhã, fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. O tema da igreja em 2021, quando nós comemoramos os 95 anos da nossa igreja, 95 anos de fundação da nossa igreja, o tema que nós escolhemos para esse ano foi Igreja, Família de Famílias. E esta campanha foi dado start quando a nossa irmã Marilena produziu o seu texto, uma contribuição especial, preciosa, que ela dá às famílias da nossa igreja, fazendo uma reflexão diária, pensando em oração, pensando na família, pensando na palavra de Deus dentro de casa, na vida pessoal. Ou seja, nós iniciamos a nossa campanha oferecendo para a igreja esse livro precioso da nossa irmã, e subtítulo, o título é
nos altares do Altíssimo. E o subtítulo é Igreja, Família de Famílias. E durante todo o ano, e hoje ainda vamos ter mais um depoimento de famílias da igreja, trazendo seus filhos para darem depoimentos da especial presença delas na igreja, como Deus tem abençoado a família dentro do convívio dentro da igreja, como comunidade de fé, como família de famílias. Então eu gostaria de, nessa minha fala, nessa manhã, olhar para esse texto, juntando o Natal com a nossa campanha, e me detive um pouco sobre a vida de José. E comecei a ler um pouco nos evangelhos sobre a vida desse pai. E, sobretudo, o seu compromisso espiritual com a sua família. Aquilo que denota no texto bíblico, no nascimento de Jesus, e o compromisso desse homem, que não era propriamente o pai de Jesus, nós sabemos disso, mas que assumiu a paternidade terrena e ficou sob ele a responsabilidade de encaminhar o pequeno bebê, que por divina providência coube a ele cuidar. Ele denota um grande compromisso espiritual com a sua família. E é uma coisa interessante, apesar de ser uma personagem muito expressiva no Novo Testamento, ele é um personagem escondido na Bíblia. Pouco se fala sobre José. Eu não me lembro quantos sermões eu ouvi olhando para a vida de José. Lembro-me que, acho que o ano passado, o Reverendo Rogers nos trouxe um belo sermão aqui à noite, nos falando sobre a divina providência. E ele, então, olhando para a vida de José, pôde falar um pouco para nós, e foi um sermão edificante, sobre como Deus encaminhou os processos na vida desse homem de Deus, que assumiu a responsabilidade de acolher Jesus. Pouco se fala sobre a sua paternidade, sobre a sua obediência. Entretanto, o texto é muito forte em dizer que José é um homem comprometido com Deus, comprometido com a família, muito comprometido com o cuidado e a formação espiritual, um homem obediente. A Bíblia o descreve como um homem que assume a responsabilidade do cuidado paternal de Jesus, especialmente na sua primeira infância. E é interessante, quando nós pensamos no Natal, nós não temos só aquela cena bucólica da manjedoura, bonita, romântica do Natal, mas nós temos também algumas situações difíceis, porque o Natal descreve como um evento cercado de tensão, de oposição, de luta, de perseguição. Porque, na verdade, na história da encarnação de Jesus, há forças que se opõem a Jesus já no seu nascimento. Por exemplo, o Apocalipse vai falar das forças cósmicas que conspiram, fala do dragão querendo devorar o filho. Na história nós temos as forças políticas. Herodes é um grande inimigo de Jesus. E ele exige uma matança de inocentes para tentar matar a Jesus. São forças que agem na história. José tem que fugir para o Egito. E esse texto em que Deus resolve usar uma família para acolher o seu filho amado, assim deve ser também a nossa percepção quando consideramos que nós somos uma igreja que é família de famílias na perspectiva do Natal, que as nossas famílias estão também envolvidas nesses processos que Jesus está envolvido. Nascemos em família. O povo de Deus é chamado a viver em família, e é nessa relação de cuidado de Deus, de cuidado divino, que os nossos filhos, crescem nessa ambiência de cuidado, em obediência dos pais a Deus, e do cuidado divino através da paternidade. E Natal nos revela isso, porque quando Deus resolve assumir a forma humana através de Jesus, ele surge como um bebê, que depende inteiramente de uma família. Precisa ter cuidados, precisa ser
protegido, precisa ser amamentado. E um bebê, você sabe, ele é muito frágil. Um bebê recém-nascido, barbaridade, precisa de cuidados extremos, de todos os cuidados necessários. E nessa manhã eu gostaria de falar, em primeiro lugar, desse cuidado de Deus ao escolher a família de José para que Jesus nascesse. Nós vimos que José assume um filho que não é seu, mas num contexto de forte suspeita social quanto à integridade de Maria, para que pudesse cuidar dele. Não lemos o texto, mas você conhece o contexto. José estava comprometido em casamento com Maria, ainda não havia se casado, mas vem a notícia da gravidez de Maria, que não era de José, e ele fica constrangido, amando a esposa, a futura esposa, mas a notícia o toma de surpresa. Então um anjo do Senhor chega a ele, dá notícia e diz que é obra do Espírito Santo, e ele se submete à palavra de Deus. E é nesse contexto em que ele revela o seu compromisso com a sua família, o seu compromisso em obediência a Deus, o seu compromisso em viver a partir da palavra de Deus, em cuidado de sua família. E é extraordinário quando nós vimos como que Deus move a história humana, movendo um casal comprometido com Deus, comprometido um com o outro, e agora se comprometem com o bebê, que é obra de Deus. E a primeira lição que eu tenho aqui é que Deus nos deu os filhos para deles cuidarmos e protegê-los. Deus nos dá filhos para cuidarmos e deles proteger. E a eles proteger. Porque é na família que Deus deseja dar proteção, nutrição, afeto e formação espiritual. Deus sabia das necessidades de termos uma família e nos colocou dentro de uma família. Certa mãe dizia à sua filha: filha, você não precisa ter medo, Deus está aqui com você. E a filha então responde: eu sei, mamãe, mas eu preciso de um Deus que tenha pele. Filhos são heranças do Senhor, segundo o salmista Davi, no salmista Salomão, no Salmo 127. Filhos são heranças, não são peso, não são maldição, mas bênção. Herança é bênção, deve ser cuidada e não dilapidada. Filhos precisam de rumo, flechas na mão do guerreiro. É o guerreiro que dá direção às flechas, não as joga ao acaso, não as desperdiça. Ele deve ser direcionado, encaminhado, dado o rumo, a direção. Cabe, portanto, a nós, como pais, atender esse cuidado, essa necessidade dos filhos que precisam de rumo, precisam de acertar o alvo, de acertar a direção da vida. Filhos são bênçãos para o pai, para os pais no dia da angústia. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, diz o salmista Salomão. Isso, na verdade, descreve uma situação de tensão, porque, infelizmente, muitas famílias estão desprotegidas diante de ameaças e até mesmo de ações malignas. Eu conheço uma família que o Marcelo morava no Rio, onde ele nasceu, na região do estado do Rio de Janeiro. Ali ele nasceu, ali ele cresceu, ali ele se casou e ali ele teve 2 filhos. E alguns anos atrás ele tomou uma decisão muito importante na vida da família. Ele tirou a família do Rio de Janeiro e veio morar aqui em Curitiba. E ele chegou na nossa igreja e falou: pastor, eu saí da minha terra porque a minha terra se tornou inóspita, perigosa. Lá estão aliciando filhos, crianças para o tráfico. É uma tragédia, eu não quero ver meus filhos crescendo, se envolvendo numa região onde eu cresci, e hoje os meus amigos não estão nem um pouco envolvidos com os valores que nós recebemos na igreja. E ele então trouxe sua família para morar aqui na cidade e está frequentando uma das nossas igrejas presbiterianas. Pais precisam aprender a proteger os seus filhos e, sobretudo, a ler os sinais que eles emitem a nós. Meus irmãos, minhas irmãs, nós como pais atentos, precisamos ficar lendo os sinais que nossos filhos estão
apresentando dentro de casa, às vezes o seu silêncio, a sua ansiedade, às vezes a insônia, um mau comportamento, as razões psicossomáticas, aquelas febres, aquelas dores de barriga, aquelas coisas que não se sabe, vem de repente, surge na vida do filho, aquele choro que não tem uma razão de ser. Ou seja, nós precisamos proteger os nossos filhos, olhando atentamente para os sinais que eles nos emitem. É nossa responsabilidade protegê-los, abraçá-los, fazer uma leitura, olhando nos olhos do filho, olhando para a filha, olhando para o seu corpo, olhando firmemente para as suas amizades, para as suas relações. Porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, há tantos Herodes por aí, há tantos Herodes por aí. Isso vai desde a bulimia até pressões sociais, gangues, drogas, relacionamentos abusivos. Muitas vezes o preço a pagar é a completa desarticulação da vida do filho. Quando nós nos damos conta, já é tarde, o prejuízo já foi feito, o dano foi causado, agora temos que correr atrás do prejuízo. Nós temos os filhos como herança, como presente, como galardão de Deus. E compete-nos como pais, como José, a caminhar, cuidando, protegendo, fugindo de situações que comprometem a formação, a educação, o encaminhamento natural dos nossos filhos. Pensa em José. José tinha sua carpintaria, ele podia ser uma lojinha, microempresário, prestador de serviços, um profissional liberal, tinha contatos, carteira de clientes, ele era estabelecido no mercado, ele tinha uma relação com o mercado, com seus clientes. Agora ele larga tudo, ele abandona tudo, ele possuía vínculos históricos, vínculos familiares, e ele teria que romper com a sua família, ele teria que abandonar a sua família, e manter-se distante da família para proteger uma criança que ele havia adotado, nem era dele, mas ele havia adotado, ou ele havia se comprometido, e então ele assume esses prejuízos na sua atividade profissional, na sua relação familiar, para colocar em proteção aquele seu filho. Natal nos traz essa ideia de considerarmos os cuidados que Deus quer dar aos nossos filhos através da nossa maternidade, da nossa paternidade. Ele possuía vínculos com a sua pátria. Você sabe como que o povo judeu tinha uma vivência, uma convivência familiar muito articulada e hermeticamente articulada dentro da cultura judaica. Eles não se misturavam muito com as culturas, com os gentios. E agora, ele vai sair da Judéia, ele vai mudar para uma cultura diferente, ele vai para o Egito, especialmente o Egito, que havia dominado por 400 anos o seu povo. É para lá que ele vai, e ali ele passa a viver, com comidas diferentes, com deuses diferentes, com hábitos diferentes, tudo isso para proteger aquela criança que Deus lhe deu por responsabilidade. E José não tinha nenhuma dúvida em buscar a melhor proteção para o seu filho. Eu gosto muito de pensar naquilo que Ashbel Green Simonton escreveu no seu diário, quando vindo para o Brasil. Ele disse que não há lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro do que estarmos no centro da vontade de Deus. E muitas vezes estar no centro da vontade de Deus implica nesses processos aqui na vida de José, de abrir mão dos seus projetos, dos seus sonhos, para cuidar da família, para proteger a família. Sair de Israel, da sua casa, ir para o Egito, uma terra estranha. E o preço financeiro, sacrificando a sua profissão, seu salário, seu trabalho,
proteger nossos filhos. Eles precisam de segurança, eles precisam de estabilidade para aprofundar vínculos. Você sabe, minha mãe, você sabe, papai, que dentro de casa é o lugar mais seguro onde nossos filhos precisam estar. Especialmente o bebê, não é? Hoje é uma recomendação médica para que, nos 3 primeiros meses, sem muito movimento, quietinho, cuidado. Não fique levando, tirando, correndo. A criança precisa ser respeitada, cuidada, protegida, especialmente nesse tempo de pandemia, não é? Ou seja, é importante nós construirmos uma ambiência protetora, uma ambiência segura, para que os nossos filhos cresçam saudavelmente, cresçam naturalmente, normalmente, sem sequelas, sem prejuízos, sem intervenções abruptas, para que, de fato, o cuidado de Deus se estabelece na vida dos filhos. Porque proteger os nossos filhos de abusos morais e de perigos espirituais, para que a direção do seu filho, de fato, tenha aquele alvo que você está atirando, para onde você quer levá-lo, quer conduzi-lo. Por isso que a nossa responsabilidade é de proteção e de encaminhamento. Encaminhamento. Veja que nos verbos que José conjuga aqui na vida dele, é trazer, buscar, proteger. Ele foi para o Egito, ele veio do Egito, ele não ficou na Judéia, ele foi para a Galiléia, porque eu fico pensando nesses tempos em que nós estamos vendo tantos abusos de crianças dentro de casa. Abusos, crianças expostas dentro de casa, crianças sendo molestadas moral, física e sexualmente por pessoas que frequentam a casa, dentro da casa da criança. A violência contra a criança não está só fora de casa, mas dentro de casa. O perigo mora. Em segundo lugar, José está atento à voz de Deus para saber que direção sua família deveria tomar. É um homem atento ao mover de Deus, é um homem atento à palavra de Deus, é um homem atento a ouvir o que Deus está conduzindo, para onde Deus está orientando a vida dele, a família dele. Ele está antenado com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, para saber por onde caminhar, aonde deve ir, como se conduzir, para onde ir ouvir, para que a palavra de Deus arbitre as suas decisões, seja o árbitro das suas decisões, das suas convicções, das suas idas e vindas, dos seus movimentos familiares. Este homem nos ensina uma preciosa lição, quando ele fica afinado, o seu ouvido afinado com a voz de Deus. Deus diz, vai por Egito, e ele vai. Deus diz, volta, e ele volta. Deus está dando diretrizes para José. E diz o texto em Mateus 2,13, tomou de noite um menino e sua mãe, e partiu para o Egito. A única diretriz era que vinha de Deus, nenhuma outra. E isto era suficiente para José. Isto era suficiente, a diretriz que Deus estava lhe conduzindo. Deus falou com José por meio de sonhos, dizendo para assumir Maria, e ele o fez. Um anjo do Senhor apareceu a José, dizendo para ele se mudar para o Egito, e José se dispôs e foi. E novamente veio um anjo em sonhos e lhe disse que ele poderia retomar para a sua terra, e ele retornou. Ele não tinha nenhuma crise em mudar a sua agenda, embora já tivesse até traumatizado com seus sonhos, porque cada vez que ele sonhava, a vida dele mudava. E este homem nos dá uma lição importante, especialmente quando nós, papais e mamães, assumimos compromissos com os nossos filhos no batismo, fazemos votos, firmamos compromissos para com a vida de nossos filhos, de orar com eles, de orar por eles, de trazê-los à igreja, de sermos exemplos de vida cristã. Há um personagem bíblico no Antigo Testamento, Manoá, pai de um homem que se tornou um nazireu, Sansão. Manoá ouviu de Deus uma palavra dizendo que aquele menino
deveria ser cuidado, protegido na sua alimentação, na sua condução, sendo instruído na palavra de Deus, porque ele seria um separado de Deus naquela geração. E então Manoá tremeu diante de Deus, e ele encarregou-se de cumprir os seus propósitos, os seus compromissos com Deus para com Sansão. Mas nós conhecemos a história de Sansão, não é? E isso é uma coisa impressionante na história bíblica. Deus dá orientação aos pais, Deus atribui responsabilidade aos pais, mas o mesmo Deus que atribui responsabilidade aos pais também exige dos filhos. Nós podemos e devemos fazer a nossa parte, e mesmo fazendo aquilo que nos deve ser feito, nós não temos garantias de que os nossos filhos irão caminhar nos caminhos do Senhor, mas nós somos chamados à responsabilidade de fazer com que os nossos filhos caminhem e andem e aprendam e temam a Deus, porque é Deus que vai conduzir a vida de nossos filhos. Esta é uma grande lição que nós temos. José e Maria não tinham ideia do que Deus ia fazer com esse filho, levá-lo para a cruz, mas era a responsabilidade dele cuidar e proteger esta criança. E é interessante que José não retorna para a Judéia, perto da família, perto do poder, perto das melhores chances profissionais. Ele poderia voltar para a Judéia, ele poderia retomar os seus negócios na Judéia, mas pelo contrário, porque Deus o orientou, ele foi para a Galileia. A Galileia era uma região de muita pobreza, de muita escassez, de agricultores, uma região mais pobre, e foi para lá, para proteger o seu filho, em Nazaré. Por que Nazaré? Porque todas as profecias bíblicas estavam se encaminhando, e Deus foi encaminhando a vida desse homem, a vida dessa família, em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus, em obediência àquilo que Deus lhe ordenara, ele cumpriu. Ele foi uma pessoa que Deus instrumentalizou pela sua obediência, pelo seu cuidado à família, cumprir as profecias, a palavra de Deus naquela geração. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não temos ideia para onde nossos filhos vão caminhar. Nós não temos ideia. Nós não sabemos quais são os encaminhamentos que Deus quer dar à vida de nossos filhos. Nós fazemos os nossos sonhos, nós fazemos os nossos projetos, mas a vida deles está nas mãos do Senhor. Eles são do Senhor. E é o Senhor que nos encaminha. Cabe-nos, portanto, viver em santa obediência à estreita palavra de Deus e celebrar e ver o que Deus há de fazer na vida de nossos filhos. O reverendo Hernandes, quando estava para nascer, a sua mãe sofreu e quase que sofreu um aborto, porque a gravidez era de risco. A gravidez daquela mulher era de risco, e ela morava no sítio, e teve que ir para a cidade, e o médico, temendo pela vida da mãe, disse que talvez teríamos que antecipar o processo do parto, e talvez o filho não sobreviveria, e a mãe, então, num ato de fé, num ato de coragem, num ato de amor, ela disse ao médico: não, eu vou até o fim da minha gestação, e esse filho vai nascer, e esse filho é do Senhor, e esse filho é para o Senhor. Não importa se eu morrer, mas esse filho vai viver. Hoje nós temos um dos expoentes da nossa igreja pregando o evangelho de Jesus, porque uma mãe se colocou diante de Deus e corajosamente, por fé, avançou para com Deus e para com o filho. Nós temos tantas histórias assim, não é? Porque, meu irmão, minha irmã, família é alvo, é o espaço,
é a ambiência do mover do Espírito de Deus na vida dos nossos filhos, é na família. É nos compromissos que nós firmamos dia a dia com Deus que nós vamos celebrando e nos alegrando e nos consolando e nos firmando e celebrando a vida de nossos filhos, vendo Deus construir a sua história na história de nossos filhos, porque eles são para o Senhor, eles são para a glória do Senhor. E é isso que José entendeu, é isso que José compreendeu. José é um homem sensível, ele é uma referência para pais atentos espiritualmente. Porque veja que os pais são os mais efetivos comunicadores das verdades e dos valores e dos conceitos através do estilo de vida para com os filhos. Porque são os pais os primeiros educadores e formadores dos filhos. Não é a escola dominical, não é a professora da escola dominical. Aliás, hoje nós temos aqui a Clicema completando mais de 30 anos como professora da escola dominical, 30 anos contribuindo na formação espiritual das nossas crianças aqui na igreja. Hoje já é avó, né, Clicema? Está aí agora cuidando do neto, como Dona Maria Helena, como a irmã Maria Lina, tantas irmãs queridas, Neuzinha, Dona Marculina, quantas irmãs, Dona Natália, quantas irmãs. Além de cuidar dos seus filhos em casa, se debruçaram aqui aos cuidados dos nossos filhos na igreja e deram uma expressiva contribuição à igreja, porque igreja é família de famílias. São famílias que cuidam dos seus filhos e cuidam dos nossos filhos. Cuidam do seu filho dentro de casa e cuidam dos filhos da igreja. Esta é a ideia de povo de Deus. Gente que se dispõe a cuidar uns dos outros, a voltar em proteção, em cuidado e atenção para com os filhos da fé, para com aqueles que caminham conosco, juntamente conosco. Todos exercemos esse ministério de cuidado dentro da igreja, porque somos família, família de famílias. A responsabilidade no corpo de Cristo, na comunidade de fé, sobre os filhos, a formação espiritual, cabe ao pastor, ao conselho, aos oficiais, que são os primeiros da igreja, cabe aos professores da escola dominical, mas, sobretudo, cabe a você, papai, cabe a você, mamãe, dentro de casa, porque é lá que você vai poder comunicar com sorrisos, com olhares, com beijos, com abraço, com afetividade, ouvindo a sua voz, ele orando, ouvindo a sua oração com a sua voz terna, macia, a mesma voz que beija, que abraça, que fala palavras de amor, de cuidado, de atenção, é a mesma voz que também ora, é a mesma voz que lê a palavra de Deus, é a mesma voz que adverte, que corrige e que também orienta, é a mesma voz, Pai, é a mesma voz, e não há algo mais precioso na vida de um filho de que ter pais comprometidos com Deus, comprometidos com o futuro do filho, comprometidos com a espiritualidade, com a formação espiritual do filho, para que eles possam, sobretudo, temer a Deus. Essa é a nossa responsabilidade, porque com segurança na igreja teremos outros pais, outras mães que se colocarão a serviço do seu filho, porque somos família de famílias. É assim que nós caminhamos, é assim que nós convivemos, é assim que nós crescemos. Os nossos filhos são nossos e seus filhos, porque somos família de Deus, somos povo de Deus. E essa linguagem dentro de casa, essa linguagem afetiva, essa linguagem terna, essa linguagem paterna, amorosa, cuidadosa, deve ocupar-se também da formação espiritual. Cumprir aqueles compromissos que firmamos diante de Deus com a comunidade de fé quando batizamos os nossos filhos. Eu dou graças a Deus, confesso aos irmãos que há uma alegria tão grande no meu coração quando as crianças se perfilam aqui à frente para cantar, para participar do culto, porque estou vendo pais comprometidos, de fato e em verdade, irmãos e irmãs que têm seus filhos pequenos, que estão compreendendo a importância de trazê-los à igreja, de trazê-los à comunidade de fé, de envolvê-los nos processos da igreja de formação espiritual, porque com certeza é uma extensão da sua casa, e isto é maravilhoso, porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, a nossa fé pode morrer conosco, e isso é uma tragédia. Nós cometemos um suicídio espiritual na família quando nós não transmitimos os valores da nossa fé aos nossos filhos. Os nossos netos
estarão mais distantes de Deus, os nossos bisnetos ainda mais distantes de Deus, se nós não fizermos aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer dentro de casa. Vivemos uma cultura tão cheia de deuses, tão estranha, tão alienada de Deus, com tantas proposições, com tantas ações de Herodes, ações do inferno que conspiram contra a família, que assediam nossos filhos, que assediam os nossos netos. Se nós não cuidarmos, se nós não incutirmos os princípios, as verdades bíblicas dentro de casa, nós podemos cometer um suicídio espiritual da nossa família para o futuro. Compromete o futuro da família. E isto, meu irmão, minha irmã, é indesejável a todos nós. José assume a vida de Jesus por obediência, por pura obediência. Certo garoto viu seu pai tirar uma nota de R$5 e dar para a igreja. E essa, na verdade, era a contribuição mensal do pai, R$5 por mês. Na volta para casa, o pai começou a reclamar do culto, reclamou da liturgia, reclamou das músicas chatas, reclamou do tempo do culto, reclamou da pregação longa do pastor. E aí, o filho, vendo aquela ladainha do pai, o filho falou, claro, também. Com o tamanho da oferta que você dá para a igreja, você esperava o quê? É a resposta do filho. E é uma coisa trágica. Nós desconstruímos em casa o que Deus está construindo aqui. Nós afastamos, nós afugentamos os nossos filhos da igreja dentro de casa. Pelo que nós fazemos com a igreja, pelo que nós falamos da igreja, como nós tratamos os líderes da igreja, como nós tratamos as pessoas que estão se esforçando para fazer a vontade de Deus na igreja. Nós comprometemos a formação espiritual dos nossos filhos pelo nosso péssimo exemplo. E isso é trágico. Certa vez, num velório, um crente estava sendo velado no templo da igreja, e aí chegaram pessoas da igreja dizendo, que bênção esse homem, que coisa extraordinária, esse homem é uma bênção, um homem de oração, um homem crente, na igreja é um exemplo, e começou a falar, e outro vinha e falava. A mãe chamou o filho, falou, filho, vai ver se é seu pai mesmo que está dentro do caixão. Não é? É uma tragédia, as nossas incoerências, o nosso comportamento débil, inconsistente. Se nós não formos fiéis, obedientes, crentes de verdade, que levam a sério a Deus e a palavra de Deus, e ama a igreja, o povo de Deus, meus irmãos, os nossos filhos terão enorme dificuldade para permanecer fiel ao Deus da palavra. José rompeu, ele não deu atenção aos seus parentes, ele não deu atenção. Eu fico pensando que se a mãe, quando viu Jesus, falou, esse menino não é seu não, José. Não é seu não, José. Ó, tem coisa errada aí, José. Os amigos de José falaram, José, tem alguma coisa errada? Ele não deu atenção. Esse homem transformou radicalmente a sua história pessoal, porque ele se comprometeu com Deus e com o que Deus tinha para a sua vida, para que na família a vontade de Deus se estabelecesse. Eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, você está disposto? Você está disposto a sacrificar a sua agenda pessoal? Você está disposto a sacrificar a sua atividade profissional para cumprir a sua paternidade, cumprir a sua paternidade, para proteger o seu filho, para de fato ser consistente, ser graúdo, ser gigante na vida do filho, conduzi-lo debaixo da poderosa mão de Deus? Minha oração é que nós tenhamos papais e mamães que, como José, caminham, apesar das contrariedades culturais, cuidam e protegem os seus filhos. E, sobretudo, cuidem e protegem seus filhos debaixo da orientação, segundo a orientação de Deus e da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que eu e você possamos dizer,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ver mais um testemunho de uma família. Agora é a nossa irmã Zina, não é isso? Filho, vamos ouvir.